ABINcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do ano do ABINcast. Hoje falaremos sobre o ano de 2025, que acabou de começar, e algumas perspectivas da inteligência para ele. Para aqueles que ainda não sabem, a ABIN publicou em dezembro de 2024 um livro de caráter público intitulado Desafios de Inteligência, edição 2025. No documento, a ABIN avalia quais são os principais riscos de segurança para o Brasil neste ano. Foi um trabalho coordenado pela Escola de Inteligência, a ESINT, e que aborda uma série de assuntos acompanhados pela Inteligência de Estado. Para essa conversa, convidamos a diretora da ESINT, Ana Cruz, e o oficial de inteligência, Vitor. Inclusive, é a segunda vez que a diretora nos prestigia aqui. Muito obrigada por mais uma participação. Eu sou a Vanessa e, como já foi dito em episódios anteriores, em razão do sigilo da atividade de inteligência, só revelamos o nome e o sobrenome dos servidores da ABIN que ocupam cargos de conhecimento público. Vamos lá, então! Ana, de maneira geral, o que é a publicação Desafios de Inteligência para 2025? Oi, Vanessa. Oi, Vitor. Vanessa, esse é um documento ostensivo, um relatório analítico não sigiloso, portanto, publicado no fim de 2024, em que a agência analisa, considerando transições globais, relações internacionais e o contexto regional e nacional, riscos e desafios para o ano de 2025. Mas eu quero voltar um pouco, Vanessa, e dizer que a Escola de Inteligência ela tem ampliado a sua produção editorial, acreditando que a comunicação com a sociedade ela é essencial, não só para a nossa atividade ser mais conhecida, como também para que nós recebamos dela, da sociedade, a crítica sobre a nossa atuação. Que nós dialoguemos sobre as suas necessidades, que tenhamos transparência para que sejamos serviço cada vez mais e, de fato, público. Nós temos, assim, a nossa revista científica, a Revista Brasileira de Inteligência, a RBI. Nós lançamos há pouco também um livro sobre a inteligência na democracia. Nós queremos consolidar alguns selos de publicações. O Desafios é mais uma iniciativa. Vitor, o documento Desafios de Inteligência avalia riscos de segurança para o Brasil em 4 dimensões. Você poderia explicar que dimensões são essas e o que é avaliado em cada uma delas? Claro, Vanessa. A Ana acabou de mencionar quais são essas dimensões, né? Global, internacional, regional e nacional. Quanto à dimensão global, nós podemos dizer que a humanidade vive uma transição que tem alterado profundamente os modos de vida. Isso afeta, todos os países e todas as pessoas. Só daqui a algumas décadas é que a gente vai conseguir conhecer a nova formação social que vai resultar dessa transição. E isso inclui a produção, o comércio, os governos e também as nossas vidas privadas. Tudo isso vai ser diferente. Nós podemos observar essas transições já ocorrendo em áreas como o clima, por exemplo, a demografia e, por enquanto, talvez de forma mais aguda, é a tecnologia. Então, foi destacando justamente essas áreas que no documento nós procuramos identificar algumas linhas gerais das transformações e como que elas impactam a segurança das pessoas e das instituições no Brasil. Já na dimensão internacional, as transições elas não são controladas por nenhum agente individualmente. Só que o modo como elas vão se desenvolver no futuro depende do comportamento dos atores, sobretudo os estados. Então, é por isso que é fundamental compreender as dinâmicas de competição e de conflito entre os países. Por um lado, essa cooperação ela é essencial para a segurança em meio às transições globais. Pensa, por exemplo, na mudança do clima. Nenhum país ou mesmo continente vai conseguir, sozinho, em isolamento, cuidar da segurança e minimizar os impactos para a sua população. Contudo, o que a gente tem visto é um acirramento da competição e mais conflitos entre os países. Um munducão mesmo. E as soluções de cooperação, elas, nesse contexto, parecem mais distantes, né? Mas nós somos da América do Sul. A América do Sul e o Atlântico Sul constituem o nosso entorno estratégico. No documento, nós analisamos questões de segurança, sobretudo na América do Sul, onde estão os nossos países vizinhos, e perspectivas para a paz e para a integração regional, que são objetivos nacionais estabelecidos na nossa Constituição. Na última dimensão, a nacional, é onde o leitor ou a leitora se pergunta, e daí, ABIN? E é aqui que nós procuramos traduzir a análise combinada das 3 dimensões anteriores em problemas que a inteligência pode e deve ajudar o governo e a sociedade a solucionar. Então, esses desafios de inteligência para 2025, efetivamente, são a segurança das instituições democráticas,
a segurança cibernética, a resiliência de setores estratégicos para a economia, os mercados ilícitos e o crime organizado transnacional, e a espionagem e a interferência externa. Ana, por que é importante para a inteligência trabalhar com análise prospectiva e como isso pode ser útil ao Estado e à sociedade brasileiros? A atividade de inteligência ela tem uma função informacional, né, de assessoramento à decisão. E as decisões, Vanessa, são sobre fatos, eventos, situações do futuro, né, já que passado, infelizmente, ninguém muda. Então, é essencial que as análises sejam não apenas descritivas ou esclarecedoras de fatos passados, mas também interpretativas, atribuidoras de significado a esses fatos e, algumas vezes, mesmo especulativas sobre o que ainda não aconteceu. Mas não se trata de algo místico, né, de ler estrelas, de certezas matemáticas. É ler a realidade e apontar desdobramentos prováveis ou mesmo imaginar cenários variados. Então, para lhe dar alguns exemplos, na pandemia, por exemplo, né, o nosso trabalho ele antecipou com bastante precisão situações que tristemente se revelaram realidade depois. Em análise de risco, nós indicamos vulnerabilidades que, mesmo que ainda não tenham sido, podem ser exploradas e aí merecem atenção. Na nossa própria escola, a gente tenta planejar ações de ensino para o futuro e não para a obsolescência, né? Vitor, você poderia contar um pouquinho para a gente como foi o processo de produção desse documento? Houve envolvimento de especialistas externos à ABIN? Muitas agências de inteligência de outros países publicam documentos desse tipo. Alguns deles são mais para prestar contas, enquanto outros servem mais para apresentar suas linhas de trabalho e prioridades. E tem outros ainda que são mais analíticos e geralmente têm um foco em temas de segurança e em geopolítica. A gente está falando aqui de países como a Dinamarca, o Canadá, Nova Zelândia, Holanda, Estados Unidos e Croácia, por exemplo. Nós pesquisamos e fizemos um levantamento desses relatórios para construir um modelo atual e que servisse para os nossos objetivos. Então, eu diria que nós fizemos uma redução sociológica, como dizia o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, para criar algo novo a partir dessas experiências estrangeiras. É interessante que, pensando no sul global, eu arriscaria até dizer que é algo pioneiro. Desde 2023, a ABIN, por meio da Escola de Inteligência, tem um programa de extensão integrado ao ensino e à pesquisa, que são feitos na escola. Na extensão, em 2023 e 2024, e colaborando com as nossas unidades estaduais, que a ABIN tem no Brasil inteiro, nós promovemos eventos sobre esses temas que vocês podem encontrar no Desafios. Também sobre vários outros. Nessas ocasiões, nós dialogamos com mais de 100 cientistas e especialistas do governo e das universidades brasileiras, aos quais eu queria dizer que nós somos imensamente gratos. E é uma coisa incrível, poucos países têm isso, e nós temos, que são especialistas de ponta em todas as áreas do conhecimento, e a maioria trabalhando em universidades e instituições públicas. Nós acreditamos que para fazer inteligência e cuidar da segurança numa democracia, nós temos que somar forças e mobilizar todo esse conhecimento e vontade de construir, que são ativos da sociedade brasileira. E essas interações, como disse a Ana, também transformam a ABIN e a forma como se pensa e se faz inteligência. Então, é sempre uma via de mão dupla. E, além disso, analistas da ABIN que trabalham em todos os departamentos de produção também contribuíram com análises prospectivas nas suas áreas de especialidade. Isso vocês podem ver no documento. Ok, obrigada. Ana, é a primeira vez na história da ABIN que a agência produz um documento de análise prospectiva ostensivo, ou seja, de livre acesso à sociedade. A que se deve essa inovação? Esse documento terá uma versão anual a partir de agora? A nossa expectativa é que tenhamos, sim, anualmente essa publicação, como tantos serviços de inteligência já o fazem, né? Nós acreditamos, como já disse, que por meio dela não só mostramos preocupações e compromissos da ABIN, como nós temos a chance de nos somarmos a interlocutores que pensam uma agenda de futuro do Brasil. E além de ano a ano, nós podemos, nesse exercício, aprimorar as nossas habilidades analíticas prospectivas. Então, agora, Victor, para encerrar, como o público pode ter acesso à edição 2025 da publicação Desafios de Inteligência? Eu não posso revelar essa informação, Vanessa. Opa! Tá bom, é brincadeira. É brincadeira. O relatório está disponível para baixar no site da ABIN e no repositório da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. O endereço do site da ABIN é gov.br/ABIN. O documento está em destaque lá na primeira página do site. Em breve, esse documento também vai ser disponibilizado em espanhol, Nuestros Hermanos, e em inglês. Que bom! E também o livro que a Ana mencionou agora há pouco também está lá no site da ABIN e no repositório da ENAP para todo mundo baixar.
Bom, obrigada a você, ouvinte. Obrigada aos entrevistados dessa edição do Abincast, Ana Cruz e Vitor. A gente que agradece. Obrigado, Vanessa. Agradeço de coração. E voltamos em fevereiro com um novo episódio. Abincast, o podcast da Abin. A arrecadação do setor supervisionado de seguros no mês de novembro superou 33 bilhões de reais. No acumulado de 2024, as receitas totalizaram mais de 394 bilhões de reais até novembro, o que significa um crescimento de 12,3% em relação ao mesmo período de 2023. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, dia 15, pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Em novembro, o setor retornou à sociedade mais de 19 bilhões de reais por meio de indenizações, resgates, benefícios e sorteios. No acumulado do ano, o retorno chegou a 221 bilhões de reais. Outro destaque do período, segundo o relatório, foi o VGBL, que teve crescimento de 16,3% em contribuições no acumulado até novembro, na comparação com o período anterior. Os produtos de capitalização também apresentaram alta, de 4,8% na receita acumulada em relação a 2023. Os dados completos estão detalhados no relatório Síntese Mensal de novembro, que pode ser acessado no site gov.br/SUSEP. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Está aberta a consulta de vagas para o processo seletivo do SISU, o Sistema de Seleção Unificada 2025. Vão ser ofertadas mais de 261 mil vagas para mais de 6.800 cursos de graduação em instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país. Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio de 2024 e que não obtiveram 0 na prova de redação podem utilizar as notas para concorrer a uma das vagas. O período de inscrições para o SISU começa nesta sexta-feira, dia 17, e segue até o próximo dia 21. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Também pelo portal, os estudantes podem conferir as oportunidades ofertadas e quais são os cursos oferecidos pelas instituições públicas de ensino superior participantes desta edição. Para isso, basta clicar em Consultar ofertas de vagas e usar a ferramenta de pesquisa para explorar as opções de cursos por nome, instituição e localização. De acordo com o Ministério da Educação, esta edição do SISU já contempla as vagas disponíveis para o PED-meia Licenciaturas, que é parte do novo programa Mais Professores para o Brasil, lançado pelo governo federal esta semana. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, lançaram o programa Mais Professores para o Brasil. O programa, que busca fortalecer a formação e a valorização de professores da educação básica, está estruturado em 5 eixos: seleção para o ingresso na docência, atratividade para as licenciaturas, alocação de professores, formação docente e valorização. Uma das principais medidas é a Prova Nacional Docente, que vai ser aplicada anualmente para melhorar a qualidade da seleção de professores e estimular concursos públicos. Para atrair novos profissionais, o governo federal criou o PED-meia Licenciaturas, oferecendo auxílio mensal de R$ 1.050 para estudantes de licenciatura com alto desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Também vai ser concedida a Bolsa Mais Professores, com apoio financeiro de R$ 2.100, além do salário regular para docentes que atuarem em áreas com maior carência. Outro destaque é a criação de um portal centralizado para cursos de formação inicial e continuada, além de parcerias com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que vão oferecer benefícios exclusivos como cartão de crédito sem anuidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
A Advocacia Geral da União, a AGU, recebeu a resposta da Meta, controladora das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp, sobre mudanças recentes na política de conduta de ódio e checagem de fatos. Segundo a empresa, o programa de verificação de fatos vai ser descontinuado apenas nos Estados Unidos, sendo substituído pelas notas da comunidade. No Brasil, o programa segue ativo por enquanto, mas as alterações já implementadas geraram preocupações no governo. No entendimento da AGU e de ministérios que atuam no tema, as mudanças contrariam a legislação brasileira e colocam em risco direitos fundamentais. O governo destacou que essas alterações também destoam de compromissos assumidos pela Meta em discussões sobre o marco civil da internet no Supremo Tribunal Federal. Para discutir o impacto das novas regras, vai ser realizada uma audiência pública na próxima semana, com a presença de representantes do governo, sociedade civil, especialistas e agências de checagem. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O presidente Lula vai, se não esse mês de janeiro, mês de fevereiro, assinar um decreto regulamentando o ensino à distância no Brasil. Porque essa não foi uma preocupação só nas licenciaturas, Mariana. Eu fiquei impressionado com 40% dos cursos de enfermagem, por exemplo, já estavam sendo à distância. Como é que você pode formar um enfermeiro à distância? Então, a nova regulamentação, nós suspendemos isso desde 2023 e agora o presidente vai assinar um novo decreto que vai regulamentar o ensino à distância no Brasil. Para dizer o seguinte, olha, o curso tal tem que ser 100% presencial, determinadas áreas podem ser híbridas, nós estamos criando essa categoria híbrida, parte presencial e parte... Porque algumas profissões exigem, né, ministro, essa interação, principalmente né? na área de saúde, né? A área de saúde, como é que você pode formar um profissional na área de saúde de forma remota? Então, vai ser um outro passo importante para a educação, para a qualidade da educação. Então, Renato, em relação à licenciatura, repito, nós vamos agora estabelecer novas diretrizes curriculares já aprovadas pelo CNE, precisam ser obrigadas agora os novos cursos de licenciatura estabelecer. Mudamos o ENAD, nós vamos ter um novo ENAD, uma nova prova de avaliação do desempenho da formação desses profissionais nas universidades. Repito, será anual e essa mudança importante também no ensino à distância das licenciaturas. Então, o objetivo da lei é proteger crianças e adolescentes nesse país. E o uso desses equipamentos será autorizado apenas com fins pedagógicos para incrementar na aprendizagem daquela disciplina, seja de matemática, de português, dentro de sala de aula, sob orientação do professor. Então, a ideia agora, com a sanção do presidente, a gente vai ter 30 dias no máximo para regulamentar a lei. Nós já estamos preparando todo um guia de orientações para os professores, para as redes. Nós vamos ofertar orientações via virtual, via o sistema AVAMEC. Claro que cada rede tem suas autonomias, né? Então eles vão estabelecer qual vai ser os mecanismos e o formato que ele vai estabelecer, o acompanhamento da aplicação dessa lei. Por exemplo, se ele vai criar lá os lockers locais para que os alunos possam depositar o aparelho celular quando chega na escola, se ele vai permitir que deixe desligado dentro da bolsa. Então, cada um vai ter as condições de monitorar e implementar as suas estratégias para garantir a aplicação dessa lei. Lembrando que também a restrição do uso desse aparelho é uma pergunta que muitos têm feito, também no recreio, nos intervalos das aulas. Aí pergunta por quê? Porque faz parte também do processo pedagógico a socialização das pessoas na escola. As pessoas perderam o hábito de brincar, de jogar bola, de jogar, a gente chama lá no Ceará de bila, mas é bola de gude. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, confirmou a antecipação dos resultados do Concurso Nacional Unificado, CNU, para o dia 4 de fevereiro. Na data, vão ser divulgadas as notas finais para os candidatos do Bloco 8, nível médio, e a primeira lista de classificados para os inscritos dos blocos 1 a 7, nível superior.
A convocação para os cursos de formação vai ser feita em 3 etapas nos dias 4, 11 e 18 de fevereiro. E os candidatos vão ter apenas os dias 4 e 5, 11 e 12 e 18 e 19 de fevereiro para confirmarem a participação nos cursos. O concurso, realizado em agosto de 2024, incluiu mais de 1 milhão de inscritos em todo o país e distribuiu vagas em 21 órgãos federais. Os resultados definitivos para os blocos 1 a 7 vão ser divulgados em 28 de fevereiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Comparando 2023 com 2024, em relação aos alunos regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio, nós saímos de apenas 58% se inscreveram em 2023. Ano passado se inscreveram 94%. Nós quase que dobramos o número de alunos do terceiro ano que se inscreveram no Enem. Então foi um passo importante. Eu não tenho dúvida que o pé de meia que paga a parcela do Enem foi também um estímulo importante, fora toda, repito, a articulação dos secretários e secretárias. Então nós já aumentamos, Mariane, de 2022, do Enem 2022 para o Enem 2024, sobre esses 2 anos do governo do presidente Lula, mais de 900 mil novos alunos que fizeram a prova do Enem no ano passado. E vamos continuar trabalhando para que a gente possa, repito, porque nós acreditamos que é a mais importante porta de acesso dos nossos jovens às universidades em todo o país, seja através que pode ser utilizada para o SISU, para as universidades públicas, pode ser utilizado para o ProUni, que são as bolsas que são pagas, né, para os alunos ingressarem nas universidades particulares, e pode ser utilizado para o FIES, que é o financiamento também do aluno nessas 3 etapas. Lembrando que o SISU, só para dar um recado aqui para os alunos, o SISU abre segunda-feira, ou sexta-feira, é o período de 17 a 21, são as inscrições do SISU, logo depois vem o ProUni, que vai ser de 24 a 28 de janeiro, só para os alunos ficarem atentos, e o FIES vai ser do dia 4 a 7 de fevereiro. Então são os 3 momentos que os alunos vão ter a oportunidade de ter acesso às universidades, ao ensino superior no Brasil. Por que a escola de tempo integral, Marcos? Eu queria aqui destacar isso. A escola de tempo integral ele vai além das disciplinas normais do aluno, curriculares. Ele olha o projeto de vida do aluno. Essa é uma experiência de vários países do mundo, onde o aluno passa o dia na escola, faz as refeições na escola, faz atividades esportivas, faz atividades culturais, faz aperfeiçoamento nas disciplinas, cursos técnicos, né? Porque você tem que ter a escola também do ensino médio técnico de tempo integral. Então, assim, é a grande experiência que eu acho de sucesso. É a escola que tem a menor evasão, é a escola que tem os melhores resultados no IDEB. Então, para mim, esse é o grande modelo que o país precisa avançar na escola em todos os níveis. E, além disso, Marcos, é uma grande ação para proteção na área da segurança pública. Imagine, talvez a maior política de segurança pública no Brasil, que enfrenta tantos problemas desafiadores nessa área, é universalizar, é garantir que todas as nossas crianças e jovens permaneçam o dia inteiro na escola, como é na França, como é nos Estados Unidos, como é em vários países do mundo inteiro. Então eu acredito que essa é uma grande política que o presidente Lula está apoiando estados e municípios. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou investimentos de 300 milhões de reais para obras de ampliação e modernização do aeroporto de Uberlândia, em Minas Gerais. O valor destinado ao projeto faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. De acordo com o cronograma anunciado, a primeira fase da reforma estrutural deve ser entregue em junho de 2026. A expectativa da concessionária responsável é aumentar a capacidade de atendimento para mais de 2 milhões de passageiros por ano. A iniciativa também inclui a construção de um novo terminal com 10 mil metros quadrados e a instalação de 2 pontes de embarque. O aeroporto vai ter ainda uma sala multissensorial feita para atender pessoas neurodivergentes. O ambiente é projetado para proporcionar relaxamento e bem-estar. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Um estudo recente da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome, SSF, revela o impacto positivo do programa Bolsa Família na melhoria do estado nutricional de crianças brasileiras de 0 a 6 anos. A pesquisa analisou dados de 285 mil crianças acompanhadas pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, entre 2019 e 2023.
Os dados demonstram que houve uma redução de 1,14% nos casos de magreza acentuada. Segundo o levantamento, o percentual de crianças com índice de massa corporal, IMC, adequado aumentou em quase 10%. As informações assinalam também a diminuição do sobrepeso e da obesidade infantil. O estudo aponta ainda uma queda de aproximadamente 13,5% nos casos de crianças com baixa estatura. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério da Educação, MEC, publicou edital com o cronograma e as regras para a complementação das inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A etapa é referente aos 2 processos seletivos de 2024. Os estudantes têm os dias 22, 23 e 24 de janeiro para finalizar a inscrição na página do FIES Seleção. Em seguida, o candidato deve validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, CPSA, da instituição de ensino superior por meio da entrega física ou eletrônica da documentação exigida. O prazo determinado é de até 5 dias úteis após a inscrição no programa. O FIES Social reserva 50% das vagas para os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico, na situação de ativos. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério da Fazenda negou que esteja criando uma taxa ambiental para veículos com mais de 20 anos de uso. A cobrança de impostos sobre automotores é de competência dos estados e do Distrito Federal, conforme prevê a Constituição Federal. O governo explicou que taxas como de preservação ambiental, aplicadas em algumas cidades turísticas sobre visitantes, geralmente como medida de preservação ambiental, são de responsabilidade dos municípios. Enquanto isso, o Congresso Nacional discute uma proposta de emenda constitucional, a PEC 72 de 23, que busca isentar do imposto sobre propriedades de veículos automotores, ou IPVA, os carros com mais de 20 anos de uso. Após passar pelo Senado, a proposta está em análise na Câmara dos Deputados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Então a ideia do programa é atrair, estimular, incentivar. Primeiro ponto do programa é estimular e incentivar que as pessoas queiram ser professores. Então, por exemplo, nós vamos agora utilizar o resultado do Enem, agora que foi divulgado segunda-feira, e já vai ser aberto agora sexta-feira o SISU, o Sistema Unificado de Acesso às Universidades Federais Públicas. Então, nós vamos ter lá o estudante que tiver acima de 650 pontos do Enem, hoje nós temos algo em torno de mais de 300 mil, e que fizeram a opção pelas licenciaturas, as 17 licenciaturas, os cursos são ofertados pelas universidades, ele vai ser apoiado desde o início até o final da conclusão do seu curso. Ele vai receber uma bolsa, nós estamos chamando de pé de meia da licenciatura, uma bolsa de R$ 1.050 por mês, sendo R$ 700 ele pode sacar todo mês e R$ 350 vai ficar numa poupança onde ele vai poder também sair, mesmo molde do pé de meia do ensino médio. Esse é o primeiro passo do pé de meia universitário, que está focado nas licenciaturas. Essa é uma ação para estimular que bons alunos, que alunos que tiveram boas notas no Enem, que têm perfil para serem professores, eles possam acessar. Então, nós vamos oferecer agora 12 mil bolsas, que é mais ou menos 3 vezes a quantitativo hoje, em média, de pessoas, alunos que têm nota acima de 650 pontos do Enem, para que a gente possa garantir. Esse é o primeiro passo desse primeiro ano. Então, essa é a primeira ação do programa Mais Profissional, atrair mais pessoas para fazer a licenciatura no Brasil. É um estímulo. No total, o aluno vai poder receber nos 4 anos R$ 48.300 com essa bolsa, nos 4 anos da sua licenciatura. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, publicou nesta
terça-feira, dia 14, no Diário Oficial da União, o edital que estabelece as diretrizes para a seleção e o credenciamento de colaboradores interessados em integrar o Cadastro de Elaboradores e Revisores de Itens da Educação Superior, o SERES, do Banco Nacional de Itens da Educação Superior. O objetivo é apoiar a elaboração das provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, de 2025. O edital visa selecionar colaboradores para as seguintes áreas de bacharelado: administração, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, publicidade e propaganda, psicologia e relações internacionais. Além disso, selecionará docentes das áreas de tecnologia, que incluem design gráfico, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais. Para participar da seleção, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: ter diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior e exercer ou ter exercido atividade docente na educação superior nos últimos 24 meses, em curso da área para a qual pretende efetuar inscrição. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, publicou nesta terça-feira, dia 14, a Portaria de 2025, que institui o Comitê Gestor Nacional do Programa Escola das Adolescências, e o seu objetivo é governar e implementar o programa. O CONAPEA será responsável por elaborar estratégias, projetos e ações para a execução do Escola das Adolescências voltado para a melhoria da educação nos anos finais do ensino fundamental. A criação do comitê é resultado de uma ação conjunta entre o MEC e as secretarias de educação estaduais, municipais e distrital. De acordo com a portaria, as atribuições do CONAPEA são apreciar os planos de ação dos entes federativos para a implementação de programas, estratégias, projetos e ações, analisar relatórios de monitoramento da implementação e recomendar ações para aperfeiçoamento. Além disso, o grupo vai sistematizar dados para subsidiar as tomadas de decisões do MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Alto Horizonte, em Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 27 graus. A umidade relativa do ar é de 95 a 80%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 100 a 60%. Recife, em Pernambuco, fica com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura oscila entre 24 e 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 45%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a nublado com chuvisco à tarde.
A temperatura mínima 23, máxima 32 graus. A umidade do ar é de 98 a 65%. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 85%. São Paulo apresenta tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 26 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 35%. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto com chuvisco, com temperatura mínima de 14 e máxima de 25 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Então o objetivo da lei é proteger crianças e adolescentes nesse país. E o uso desses equipamentos será autorizado apenas com fins pedagógicos para incrementar na aprendizagem daquela disciplina, seja de matemática e de português, dentro de sala de aula, sob orientação do professor. Então a ideia agora, com a sanção do presidente, a gente vai ter 30 dias no máximo para regulamentar a lei. Nós já estamos preparando todo um guia de orientações para os professores, para as redes. Nós vamos ofertar orientações via virtual, via o sistema AVAMEC. Claro que cada rede tem suas autonomias, né? Então eles vão estabelecer qual vai ser os mecanismos e o formato que ele vai estabelecer, o acompanhamento da aplicação dessa lei. Por exemplo, se ele vai criar lá os lockers locais para que os alunos possam depositar o aparelho celular quando chega na escola, se ele vai permitir que deixe desligado dentro da bolsa. Então, cada um vai ter as condições de monitorar e implementar as suas estratégias para garantir a aplicação dessa lei. Lembrando que também a restrição do uso desse aparelho, é uma pergunta que muitos têm feito, também no recreio, nos intervalos das aulas. Aí pergunta por quê? Porque faz parte também do processo pedagógico a socialização das pessoas na escola. As pessoas perderam o hábito de brincar, de jogar bola, de jogar, a gente chama lá no Ceará de bila, mas é bola de gude. O ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, firmou em visita oficial à França um acordo de cooperação técnica contra o garimpo ilegal de ouro. Entre as iniciativas estão operações coordenadas contra grupos criminosos nas fronteiras e utilização do programa Brasil Mais, software de mapeamento dinâmico dedicado ao monitoramento da floresta amazônica por meio da análise automática de imagens de satélite. As atividades ilegais na zona de fronteira entre Brasil e França causam danos financeiros, sociais, ambientais e sanitários às populações expostas ao crime organizado. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O projeto da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, institui a Política Nacional de Inclusão nas instituições de ensino superior, que valerá tanto para universidades públicas como privadas. O objetivo é ampliar o alcance de ações afirmativas para pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. A nova política busca assegurar a igualdade de oportunidades para os estudantes, eliminando as barreiras que possam dificultar seu acesso, permanência e participação no ambiente universitário, como explicou a senadora Tereza Leitão. As barreiras arquitetônicas, pedagógicas, tecnológicas, atitudinais, comunicacionais e informacionais persistem,
como desafios que dificultam o acesso à permanência e a plena participação dessas pessoas na vida universitária. O projeto cria instrumentos que podem favorecer a permanência dessas pessoas e a inclusão conforme determina o desenho universal para a aprendizagem. Entre os pontos do projeto estão o incentivo à adoção de tecnologias assistivas e outras inovações que atendam necessidades educacionais especiais no ensino superior, programas de fomento para a acessibilidade e inclusão educacional e a colaboração entre instituições de ensino superior, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil para o desenvolvimento e disseminação de práticas e materiais pedagógicos inclusivos. Dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, revelam uma elevação significativa de matrículas dessa parcela da população. Entre 2019 e 2023, o número de alunos com deficiência no ensino superior aumentou 91%, índice quase 6 vezes maior que o do total de matriculados. Mas a senadora Tereza Leitão lamentou que a permanência desses estudantes ainda seja um desafio devido à falta de infraestrutura, material adaptado e suporte especializado. Nossa iniciativa é uma resposta ao crescimento significativo de ingresso de estudantes com necessidades educacionais próprias no ensino superior, conforme apontado pelo Censo da Educação. Apesar de avanços evidentes, ainda há muita fragilidade na incorporação de políticas institucionais voltadas para a inclusão dessas pessoas nas instituições de ensino superior brasileiras. A acessibilidade nas universidades será promovida de forma a permitir a utilização com segurança e autonomia dos espaços e serviços oferecidos pelas instituições de ensino, respeitando as condições físicas, intelectuais e culturais de seus membros. O projeto será analisado pela Comissão de Direitos Humanos. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. A Comissão de Serviços de Infraestrutura pode analisar este ano um projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, que estende à gasolina a subvenção econômica já garantida pelo Executivo ao óleo diesel usado no abastecimento de embarcações nacionais de pesca. Atualmente, o valor do incentivo corresponde à diferença entre o montante que é pago por esse tipo de combustível por barcos brasileiros e por estrangeiros. A proposta, além de especificar que a subvenção do óleo diesel valerá para a pesca comercial nas modalidades artesanal e industrial, também prevê a aplicação da mesma equação para fins de cálculo do incentivo à gasolina usada nos barcos envolvidos na pesca artesanal na região norte. Segundo Sérgio Petecão, essa atividade é muito difundida na Amazônia por causa da hidrografia e da riqueza de recursos pesqueiros. Na opinião dele, o projeto, se aprovado, vai aumentar a competitividade dos pescadores locais e ainda beneficiar os consumidores de todo o país, uma vez que o incremento da produção nortista pode reduzir o preço do pescado nacionalmente. O senador explicou por qual motivo é preciso aperfeiçoar a lei atual. Até porque o consumo de óleo diesel através dos pescadores na nossa região é pequeno. A maioria são embarcações pequenas e nós queremos aprovar o subsídio para a gasolina, para que os pescadores, seus barcos consomem gasolina. Nós vamos ajudar nossos pescadores através dessa proposta. E no Acre, na nossa região lá, a maioria dos pescadores têm os seus barcos a gasolina. O Poder Executivo ficará obrigado a definir as condições de transferência aos beneficiários dos valores correspondentes à subvenção econômica prevista, caso a proposta seja aprovada e sancionada. Da Rádio Senado, Alexandre Campos. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Projeto prevê incentivo a barcos de pesca artesanal. Senadoras repercutem lançamento do programa Mais Professores. Comissão aprova cadastro informatizado para obras com recursos públicos. Boa noite.
A Comissão de Serviços de Infraestrutura pode analisar um projeto que incentiva a pesca artesanal na região norte, por meio de subvenção econômica à gasolina usada nos barcos envolvidos nesse tipo de atividade. Uma lei em vigor já garante esse tipo de benefício para os barcos movidos a óleo diesel. Repórter Alexandre Campos. A Comissão de Serviços de Infraestrutura pode analisar este ano um projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, que estende à gasolina a subvenção econômica já garantida pelo Executivo ao óleo diesel usado no abastecimento de embarcações nacionais de pesca. Atualmente, o valor do incentivo corresponde à diferença entre o montante que é pago por esse tipo de combustível por barcos brasileiros e por estrangeiros. A proposta prevê a aplicação da mesma equação para fins de cálculo do incentivo à gasolina usada nos barcos envolvidos na pesca artesanal na região norte. Ao afirmar que a Amazônia, por sua natureza, é propícia à pesca, Sérgio Petecão lembrou que o projeto, se aprovado, vai aumentar a competitividade dos pescadores locais, o que pode gerar aumento de produção e redução nacional dos preços do pescado. O senador ainda explicou por qual motivo é preciso aperfeiçoar a lei atual. Até porque o consumo de óleo diesel através dos pescadores na nossa região é pequeno. Na nossa região lá, a maioria dos pescadores tem os seus barcos a gasolina. O Poder Executivo ficará obrigado a definir as condições de transferência aos beneficiários dos valores correspondentes à subvenção econômica prevista, caso a proposta seja aprovada e sancionada. O Poder Executivo deverá criar e manter um cadastro informatizado de obras e serviços públicos custeados com recursos federais. É o que diz projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço. A proposta de criação de um cadastro informatizado de obras e serviços executados com recursos federais é do ex-senador por Alagoas Rodrigo Cunha, que revelou números discrepantes quando foi acompanhar a construção de creches em seu estado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dizia uma coisa, o Tribunal de Contas da União outra e a Caixa Econômica Federal tinha informação diferente do que foi encontrado nas visitas presenciais. Por isso, Rodrigo Cunha defendeu um registro informatizado e centralizado dessas obras. O relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, concorda com a iniciativa. A edição de uma lei determinando a obrigação do cadastro de obras é, portanto, fundamental para que a sociedade tenha garantia de que pode acompanhar com transparência as obras em execução, com recursos públicos, e justifica plenamente a aprovação do projeto em análise. O cadastro, de acesso público irrestrito na internet, deverá ter informações sobre custo, prazos, geolocalização, responsáveis e imagens que permitam o acompanhamento da execução das obras ou serviços. Estados e municípios poderão aderir ao cadastro. Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto será analisado agora pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Uma proposta apresentada no Senado reúne sugestões de alteração na legislação brasileira para aplicar de forma efetiva punições por crimes violentos. Entre as medidas estão mudanças nas audiências de custódia e rigor para punir extorsão feita por milícias. Mais informações com a repórter Janaína Araújo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve analisar este ano projeto de lei que torna mais rígida a resposta penal aos crimes cometidos com violência. A proposta foi apresentada em dezembro do ano passado pela Comissão de Segurança Pública para dar eficácia ao sistema de justiça e promover a eficiência e efetividade das ações policiais realizadas nas comunidades dominadas pelo tráfico ou por milícias. A ideia é aperfeiçoar o mecanismo legal para reduzir a reincidência criminal em todo o país, mantendo mais tempo presas as pessoas que habitualmente cometem crimes violentos. Integrante do colegiado, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, explicou como o projeto de lei foi redigido para ser apresentado no Senado. Foram ideias trazidas pela Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro. O
projeto traz ideias e é inspirado em vários outros que já estão tramitando na casa para haver uma resposta eficiente e a tempo das angústias da nossa sociedade. Entre as mudanças trazidas na proposta está o maior rigor no cumprimento da pena ao estabelecer que os condenados à privação de liberdade por 6 ou mais anos devem começá-lo pelo regime fechado. Atualmente, isso só ocorre quando a condenação é de 8 anos ou mais. O governo federal lançou um programa que prevê o pagamento de bolsa de estudo para alunos de baixa renda e de um adicional para professores que atuarem em áreas com falta de profissionais. Senadora destaca que baixos salários desestimulam os alunos do ensino médio a buscarem cursos de licenciatura para seguirem a carreira do magistério. Os detalhes com a repórter Érica Christian. O programa Mais Professores do Brasil prevê uma bolsa de R$ 1.050 para estudantes de baixa renda que fizerem cursos de licenciatura. Uma parte do benefício, no valor de R$ 700, poderá ser sacada mensalmente e o restante ficará numa poupança até o ingresso do estudante na rede pública de ensino. O programa ainda estabelece um adicional de R$ 2.100 para os professores que atuarem em áreas com falta de docentes por 2 anos. Nesse período, eles poderão fazer cursos de pós-graduação. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, avalia que o programa vai atrair os futuros profissionais e melhorar a qualificação de quem já está na sala de aula. Por isso que estimular, atrair, tornar essa profissão tão importante como ela de fato está merecendo do nosso governo toda essa atenção. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, avalia que o desinteresse pelos cursos de licenciatura é consequência da desvalorização da carreira de professor. O programa Mais Professores, ele busca enfrentar situações que nós já anunciamos há muito tempo. A redução de profissionais que se dedicam às licenciaturas, os jovens do ensino médio que não escolhem a formação em licenciatura. O programa também cria a Prova Nacional Docente, que poderá ser usada na contratação de professores pelos estados e municípios. O Ministério da Educação vai disponibilizar 12 mil vagas para o pé de meia licenciaturas, com ingresso pelo SISU a partir do dia 17. Já o adicional para os professores terá o processo seletivo aberto no segundo semestre. O programa Universidade para Todos completou 20 anos de existência esta semana. Ao longo desse período, o ProUni impactou a vida de milhões de pessoas ao ampliar o acesso ao ensino superior. Repórter Paulo Barreira. Criado em 2005, o ProUni se tornou uma das principais alternativas para estudantes brasileiros ingressarem no ensino superior. O programa oferece bolsas integrais e parciais em universidades privadas, com base no desempenho no Enem e critérios de renda. Em 2022, uma medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional ampliou o acesso ao ProUni, permitindo que estudantes de escolas particulares também participem, desde que atendam aos critérios de renda. O ProUni transformou a vida de muitos estudantes, como Bruna Tavares, que conquistou uma bolsa integral em psicologia e hoje atua como psicóloga clínica. Para ela, o programa foi essencial para a realização de seu sonho profissional e o de sua família. Não tenho dúvidas de que só foi possível eu ter me formado em psicologia e hoje ser uma profissional por meio do ProUni. Esse foi o programa que realmente garantiu que eu tivesse uma profissão, que eu realizasse um sonho, não só eu como a minha família também. Realmente a minha família não tinha condições de custear uma faculdade, um curso superior, assim como muitas outras famílias. Então o ProUni foi o programa que realmente me possibilitou concretizar esse sonho e de muitos outros jovens. Após a aprovação da medida provisória, o ProUni passou a contar com novas regras para a reserva de bolsas, especialmente para alunos autodeclarados negros e indígenas. Ao invés de um percentual fixo, as vagas serão distribuídas de acordo com o número dessas populações em cada estado, conforme dados do IBGE. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg.
As últimas notícias do Senado Federal para você. Projeto prevê incentivo à gasolina usada em barcos de pesca artesanal na região norte. Na nossa região lá, a maioria dos pescadores tem os seus barcos a gasolina. Senadores alertam sobre a importância de se buscar cuidados especializados em saúde mental quando necessário. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim Ponto Leg. A Comissão de Serviços de Infraestrutura pode analisar este ano um projeto que visa incentivar a pesca artesanal na região norte por meio de subvenção econômica aos barcos movidos a gasolina usados nesse tipo de atividade. Repórter Alexandre Campos. A Comissão de Serviços de Infraestrutura pode analisar este ano um projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, que estende à gasolina a subvenção econômica já garantida pelo Executivo ao óleo diesel usado no abastecimento de embarcações nacionais de pesca. Atualmente, o valor do incentivo corresponde à diferença entre o montante que é pago por esse tipo de combustível por barcos brasileiros e por estrangeiros. A proposta prevê a aplicação da mesma equação para fins de cálculo do incentivo à gasolina usada nos barcos envolvidos na pesca artesanal na região norte. Ao afirmar que a Amazônia, por sua natureza, é propícia à pesca, Sérgio Petecão lembrou que o projeto, se aprovado, vai aumentar a competitividade dos pescadores locais, o que pode gerar aumento de produção e redução nacional dos preços do pescado. O senador ainda explicou por qual motivo é preciso aperfeiçoar a lei atual. Até porque o consumo de óleo diesel através dos pescadores na nossa região é pequeno. Na nossa região lá, a maioria dos pescadores têm os seus barcos a gasolina. O Poder Executivo ficará obrigado a definir as condições de transferência aos beneficiários dos valores correspondentes à subvenção econômica prevista, caso a proposta seja aprovada e sancionada. Neste ano, a campanha Janeiro Branco tem como tema o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Senadores alertam sobre a importância de se buscar cuidados especializados quando necessário. Repórter Marcela Cunha. O mês de janeiro é dedicado a campanhas nacionais sobre saúde mental, com foco especial na prevenção à dependência química e ao suicídio. Chamada Janeiro Branco, a iniciativa aprovada pelo Senado virou lei nacional em 2023. A intenção é incentivar os bons hábitos, estimular ambientes saudáveis e prevenir doenças psiquiátricas. A ideia é apoiar ações concretas que estimulem a valorização da saúde mental como prioridade coletiva. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que é médico, defende a necessidade de sensibilizar os trabalhadores da atenção à saúde sobre a importância do bem-estar psicológico. Esse mês de Janeiro Branco é mais com esse objetivo, da prevenção das dramáticas consequências dos problemas mentais, que pode levar ao suicídio, pode levar a uma depressão profunda, uma depressão resistente aos remédios, ao uso moderado dos antidepressivos. O Brasil é considerado pela ONU o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. A partir deste ano, o país vai comemorar o Dia Nacional do Rádio em 25 de setembro, conforme lei sancionada pelo presidente Lula. Repórter Janaína Araújo. Foi sancionada a lei que institui o Dia Nacional do Rádio em 25 de setembro, homenageando Edgar Roquette Pinto, fundador da primeira emissora oficial de rádio do Brasil, a atual Rádio MEC, com a data de nascimento do comunicador em 1884. O projeto que deu origem à legislação foi proposto em 2022, quando o Ministério das Comunicações do governo anterior justificou que Roquette Pinto é considerado o pai da radiodifusão no Brasil, responsável pela primeira transmissão ocorrida no país, no centenário da independência em 1922. No Senado, a proposta foi votada pela Comissão de Educação, onde o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, ressaltou a atuação do comunicador no país. Cabe-nos reconhecer a inegável importância histórica do homenageado, cujo exemplo de vida se entrelaça ao
surgimento da radiodifusão no Brasil. Sua paixão pela comunicação o levou a conceber a radiofonia como meio de disseminação cultural e educacional, vislumbrando o seu potencial transformador na sociedade. Marcos Pontes também enfatizou que, mesmo com todas as inovações vivenciadas pelos meios de comunicação, o rádio demonstra a sua capacidade adaptativa e continua sendo uma fonte acessível e contínua de entretenimento, informação e educação. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.